Você já imaginou sustentar uma corte que custa mais caro que a realeza britânica? Enquanto milhões de brasileiros vivem sem água potável e sem saneamento básico? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos. O deputado Nicolas Ferreira levantou o tom no plenário, expondo a verdadeira face de um STF preocupado com camarotes, memes e picuinhas, enquanto ignora as verdadeiras necessidades do povo brasileiro. Se você também não aguenta mais ver autoridades que deveriam defender a Constituição tratando o país como seu próprio parque de diversões, fique comigo até o final desse vídeo, porque você precisa saber a fundo o que realmente está em jogo nessa luta da direita contra os abusos da Suprema Corte. Afinal, até quando aceitaremos pagar a conta desse verdadeiro circo com dinheiro público? Tempo de liderança pela oposição, deputado Nicolas. Senhor presidente, muito obrigado. Senhores, muitas das vezes é difícil explicar para a população a nossa luta contra o STF, contra a esquerda, mas eu quero fazer aqui um breve resumo do porquê não passa de uma mera picuinha contra tudo isso. O STF custa aos pagadores de impostos mais de R$1 bilhão. Ele custa mais do que a realeza britânica. Enquanto isso, o ministro Barroso faz exigências, no camarote da Sapucaí. Ministro Alexandre de Moraes, ele está preocupado com meme na internet e condenando pessoas inocentes a 17 anos de cadeia, porque uma terrorista escreveu com um batom, perdeu uma estátua que depois de horas já foi limpada. A gente tem aí um governo processando o Bolsonaro, senhores. Olha que loucura! Porque o Bolsonaro falou que mulher petista é feia. Agora a gente é obrigado a achar a petista bonita. É só o Lula mesmo para poder falar que a Gleice é uma delas. É inacreditável como num Brasil que tem 100 milhões de pessoas que não tem saneamento básico, e peço perdão aqui para o meu palavreado, não tem aonde defecar, 32 milhões de pessoas que não têm água potável, ministros do STF preocupando com banalidades, colocando um dedo em coisas que não são de sua competência. Nós temos um país onde, infelizmente, as pessoas podem ir para a sua escola e tomar um tiro de bala perdida. A gente não tem uma saúde decente. As pessoas enfrentam dificuldades de 8, 12 horas por dia para poder ir trabalhar, enquanto um bando, perdoe a palavra mais uma vez, de vagabundo que fica lá com mordomias, gastando a sua grana e ainda se colocando como deuses desse país, decisões passam todas por eles, e o nosso povo sofre por conta disso. E a dicotomia que há quando é com a direita é inacreditável. Somente nos 2 anos de governo Bolsonaro foram 123 decisões contrárias a ele. Aí eu te pergunto, quantas decisões o STF já tomou nesse tempo de mandato do Lula contra ele? Nem contra ele, mas pedido de esclarecimento. Já que eles gostam de pedir 48 horas para explicar fulano de tal, 3 horas para explicar tal coisa, por que até agora o STF não pediu ao governo Lula para poder esclarecer em 48 horas as queimadas da Amazônia? Ou se não, as mortes dos Yanomamis? Ou se não, da inflação que está alta? Ou seja, é inacreditável como simbolicamente a nossa maior alta corte, e eu não quero aqui colocar como se todos os servidores e juízes e pessoas que honram o direito nesse país sejam o mesmo que eles, mas porque esses caras, eles mandam um recado muito ruim para uma geração, do tipo, eu posso usurpar as minhas funções públicas, eu posso usurpar as minhas funções constitucionais, que vai dar certo. Basicamente, ser um vagabundo aqui nesse Brasil compensa. Não é à toa que tem um safado aqui nesses corredores que foi condenado e inclusive tem provas em áudio de sua rachadinha e simplesmente fala, ops, vou pagar aqui e vai ficar tudo certo e esse cara está livre. Inclusive, essa casa tem um dever moral de caçar esse cara, porque afinal de contas, o crime não pode compensar aqui nesse país. Então qual que é o recado? Que os nossos juízes, pessoas que deveriam ser guardiões da Constituição,
estão dando para o país. Você jovem, você adolescente, aí um exemplo para o seu filho, de que crime nesse país compensa. Não é à toa que um ex-presidiário é presidente do país. Não é à toa que uma assaltante de banco virou presidente de banco. Ou seja, se eles podem, você também consegue. É esse recado que está passando. Só vai ter uma mudança real nesse país quando homens e mulheres deixarem de ser escravos de um Estado que é preguiçoso, um Estado que ajuda a criminalidade e, principalmente, parar de acreditar nas mentiras desse lado de cá, desse plenário que é a esquerda. Porque muitas das vezes, senhores, eu confesso, eu olho para, infelizmente, uma região do nosso país que é enganada, que é amordaçada pela esquerda, como, por exemplo, o Nordeste, e eu falo, mas não é possível. São anos e anos como o Maranhão, que teve o Flávio Dino como governador, como o pior índice de desenvolvimento humano, e ainda continua fazendo a mesma escolha. Como isso é possível? Porque, infelizmente, o nosso país foi adestrado a pensar somente no final de semana. Eu acho que é bastante importante a gente lembrar o seguinte: primeiro, tudo que nós estamos vivendo no Brasil hoje, da maneira como foi desenhado tudo isso, vem ainda desde o início do processo de redemocratização. Se a gente olhar um pouquinho para trás nesse recorte da linha do tempo, a gente vai ainda na anistia de 1979, quando inocentamos guerrilheiros, sequestradores, assassinos, estes que chegaram ao poder. Né? Então a gente não pode se esquecer, lá em 79, redemocratização a partir de 1985, 86 com o Sarney no poder, né, já com plano cruzado, com tudo aquilo que a gente viveu no desmonte do Brasil e no desmonte moral do Brasil, no desmonte informacional, porque daí o que aconteceu? Nós pioramos a condição das escolas. Nós, por exemplo, suspendemos disciplinas, né, como Educação Moral e Cívica e o SPB, decisão tomada pelo maior comunista do Brasil, que é Fernando Henrique Cardoso, e a gente sabe disso. E esse desmonte acontece, então, se a gente olhar nesse recorte, né, voltar a 79, são 46 anos. Se a gente voltar a 86, 85, a gente está falando de 40 anos. É certo que muita coisa aconteceu veladamente, de maneira oculta, de maneira ali, né, nos bastidores, por trás das cortinas, enfim. Entendo que nós, nesse processo, desde que assumamos de fato essa postura, essa liderança, como o Nicolas assume, como o presidente Bolsonaro, nosso maior líder, assume, se nós fizermos essa tarefa de casa escancaradamente, e não de maneira oculta, como eles fizeram, sorrateira, como fizeram, bandida, como fizeram, mas se nós formos, né, brasileiros de fato e lutarmos com a verdade, e a verdade escancarada, talvez a gente reduza pela metade o tempo de reconquista do Brasil. Ô louco, Vitória, você está falando então em 20 anos? Sim, estou falando em 20 anos. Estou falando em 20 anos para a gente poder mudar uma geração de professores que aí, né, estão, professores que levam ideologia para a sala de aula, a bandeira da esquerda, a destruição da religião, a destruição da família. Então nós temos um compromisso que vai levar tempo, amigo, para a gente mudar uma geração de professores que vão chegar à sala de aula com a ideologia, não para falar da esquerda, não para destruir a direita, mas sim para ensinar, simplesmente ensinar. Para a gente então ter ali na frente uma nova safra de brasileiros dispostos a se formar adequadamente, trabalhar, prosperar, lutar pelo Brasil. O Brasil que terá de volta os pilares essenciais, valores inegociáveis como Deus, pátria, família e liberdade. Olha o tamanho da tarefa. E sem dúvida passa pelo ponto que Nicolas aborda, que é o ponto da eleição e da escolha dos nossos representantes. Alguém colocou o Danones, o Janones, Rachadones ali, né, através de uma eleição. Legitimamente colocado um cidadão que desviou dinheiro, que reconhecidamente devolveu dinheiro, ou seja, olha com quem a gente está lidando. Esse representa quem ou o quê? Falta informação e a gente tem que fazer a nossa parte. Nicolas, mais uma vez, parabéns pela tua fala e a gente vai lutar por esse Brasil. Mesmo que demore 20 anos para a gente ver o efeito, a gente vai lutar por esse Brasil. Pois é, pessoal, essa é a realidade escandalosa que muitos preferem esconder, mas que agora você conhece em detalhes. Precisamos urgentemente repensar a maneira como
instituições como o STF têm sido conduzidas. Não dá mais para aceitar ministros que transformam o poder judiciário num tribunal político, perseguindo adversários e protegendo aliados. Não dá para tolerar um país onde jovens aprendem pelo mau exemplo das autoridades que o crime compensa e que o errado pode dar certo. Agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Comente aqui embaixo o que você acha da postura do STF diante dos escândalos envolvendo o atual governo Lula. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo para que mais brasileiros acordem e entendam que lutar contra esses abusos é defender não apenas a democracia, mas a dignidade de cada cidadão brasileiro. Vamos juntos aí cobrar uma justiça que realmente sirva o povo e não os interesses pessoais de meia dúzia. Até o próximo vídeo aqui no Pátria Livre News.